Além da solidão interior de que já tenho falado e que deves conservar no meio de todas as conversas, deves amar a solidão exterior, não a ponto de ir procurá-la no deserto, como Santa Maria Egipciaca, São Paulo, Santo Antão, Santo Arsênio e tantos outros eremitas, mas para que tenhas tempo de estar contigo mesma, quer no teu quarto, quer no jardim, ou em algum outro lugar com mais liberdade, entretendo o coração com as boas reflexões ou leituras. Assim fazia o grande bispo de Nazianzo. Passeava, dizia ele, comigo mesmo, pela praia do mar, mais ou menos ao pôr do sol, e aí passava tranquilamente um espaço de tempo. Era este o meu costume, para, por meio deste pequeno divertimento, aliviar o espírito dos trabalhos constantes da vida. E Santo Agostinho conta o mesmo de Santo Ambrósio. Muitas vezes, diz ele, procurei-o em sua casa, sempre aberta a todos, e contemplava-o com gosto, todo absorto na leitura de um livro. E depois de esperar muito tempo, em profundo silêncio, retirava-me sem lhe falar, pensando que era melhor não lhe furtar estes minutos que lhe sobravam de suas muitas ocupações para descansar o espírito. É o exemplo que o Filho de Deus nos deu, referindo-lhe, pois, um dia aos apóstolos, tudo o que tinham acabado de fazer em suas missões. Disse-lhe Jesus: retiremo-nos para a solidão e descansemos um pouco. Capítulo 25. A decência dos vestidos. São Paulo quer que as mulheres cristãs, o que há de entender-se também dos homens, se vistam segundo as regras da decência, deixando de todo o excesso e imodéstia em seus ornatos. Ora, a decência dos vestidos e ornatos depende da matéria, da forma e do asseio. O asseio deve ser geral e contínuo, de sorte que evitemos toda mancha ou coisa semelhante que possa ofender os olhos. Essa limpeza exterior considera-se como um indício da pureza da alma, a ponto de o mesmo Deus exigir dos seus ministros dos altares uma pureza e honestidade perfeita quanto ao corpo. No tocante à matéria e à forma dos vestidos, a decência só se pode determinar com relação às circunstâncias do tempo, da época, dos estados ou vocações, da sociedade em que se vive e das ocasiões. É uso geral vestir-se melhor nos dias de festa, à proporção de sua solenidade, ao passo que no tempo da penitência, como na quaresma, se escusa muita coisa. Os dias de casamento e os de luto têm igualmente grande diferença e regras peculiares. Achando-se na corte de um príncipe, o vestuário terá mais dignidade e esplendor do que quando se está em casa. Uma mulher pode e deve se enfeitar melhor quando está com seu marido, sabendo que ele o deseja. Mas se o fizesse em sua ausência, haveria de perguntar-se a quem quererá agradar com isso. As moças se concedem mais adornos, porque podem desejar agradar a muitos, contanto que suas intenções sejam de ganhar um só coração para o casamento legítimo. O mesmo se há de dizer das viúvas, que estão pensando em novas núpcias, contanto que não queiram imitar em tudo as jovens, porque depois de ter passado pelo estado matrimonial e pelos desgostos da viuvez, pensa-se que devem ser mais sóbrias e moderadas. Para aquelas que são verdadeiras viúvas, como diz o apóstolo, isto é, aquelas que possuem no coração as virtudes da viuvez, nenhum adorno convém, além de um ou outro, conforme a humildade, modéstia ou devoção. Se querem, pois, dar amor aos homens, não são verdadeiras viúvas. Isso não o querem dar, por que atrair a si os olhares? Quem não quer receber hóspedes tem de tirar de sua casa a tabuleta. Ri-se sempre dos velhos que se querem fazer de bonitos. É esta uma fraqueza que mesmo o mundo só perdoa na mocidade. Conserva um asseio esmerado, Filoteia, e nada permitas em ti, rasgado ou desarranjado.
É um desprezo das pessoas com quem se convive andar no meio delas com roupas que as podem desgostar. Mas guarda-te cuidadosamente das vaidades e afetações, das curiosidades e das modas levianas. Observa as regras da simplicidade e modéstia, que são indubitavelmente o mais precioso ornato da beleza e a melhor escusa da fealdade. São Pedro adverte principalmente as moças que não usem penteados extravagantes. Os homens, de tão pouco caráter, que se divertem com essas coisas de sensualidade e vaidade, são tidos por toda parte na conta de espíritos efeminados. Disse que não se tem má intenção nessas coisas, mas eu replico, como fiz outras vezes, que o demônio sempre tem. Para mim, eu desejava que uma pessoa devota fosse sempre a mais bem vestida de uma reunião, mas a menos pomposa e afetada, e que fosse ornada, como se lê nos provérbios, de graça, de decência e dignidade. São Luís resume tudo isso numa palavra, dizendo que cada um deve vestir-se segundo o seu estado, de modo que as pessoas prudentes e a gente de bem não possam achar exagero algum e os jovens nenhuma falta de ornato e decência. E no caso em que os jovens não se deem por contentes, é preciso seguir o conselho das pessoas prudentes. Capítulo 26. As conversas e, em primeiro lugar, como se há de falar de Deus. Um dos meios mais triviais que têm os médicos para conhecer o estado de saúde de uma pessoa é a inspeção da língua. E eu posso afirmar que as nossas palavras são o indício mais certo do bom ou do mau estado da alma. Nosso Senhor disse: por vossas palavras sereis justificados, e por vossas palavras sereis condenados. Muitas vezes e espontaneamente, movemos a mão para o lugar em que sentimos uma dor, e movemos a língua a todo o amor que sentimos no coração. Se amas a Deus, Filoteia, falarás frequentemente de Deus nas tuas conversas íntimas com as pessoas de casa, com teus amigos e vizinhos. A boca do justo, diz a Escritura, meditará a sabedoria, e a sua língua falará prudência. Fala, pois, muitas vezes de Deus, e experimentarás o que se diz de São Francisco, que quando pronunciava o nome do Senhor, sentia a alma inundada de consolações tão abundantes que até sua língua e seus lábios se enchiam de doçura. Mas fala de Deus como de Deus, isto é, com um verdadeiro sentimento de respeito e de piedade, que nunca fales dele manifestando uma ciência vã ou um tom de pregador, mas com espírito de caridade, mansidão e humildade. Imita, quanto a isso, a esposa dos cantares, derramando o mel delicioso da devoção e das coisas divinas no coração do próximo, e pede a Deus em espírito que se digne deixar cair este orvalho santo nas almas das pessoas que te ouvem. Sobretudo, não lhes fales com um tom de correção, mas de um modo de inspiração, e como os anjos, isto é, com uma doçura angélica, porque é admirável quanto pode alcançar nos corações uma boa palavra que procede do espírito de amor e mansidão. Jamais fales de Deus ou da devoção como assunto de diversão ou passatempo, mas sempre atenta e devotamente. Digo isto para te prevenir contra uma espécie de vaidade muito perigosa em que costumam incorrer muitas pessoas que fazem profissão de piedade, isto é, dizer a toda hora muitas palavras santas, como uma simples conversa e sem nenhuma atenção. E depois disso pensa-se que se é realmente tal como se deixou transparecer aos outros, o que infelizmente não se é de modo algum. Capítulo 27. Honestidade das palavras e respeito que se deve ao próximo. Se alguém não peca por palavras, é um homem perfeito, diz São Tiago.
Tem todo cuidado em não deixar sair de teus lábios alguma palavra desonesta, porque, embora não proceda de uma má intenção, os que a escutam a podem interpretar de outra forma. Uma palavra desonesta que penetra num coração frágil estende-se como uma gota de azeite e às vezes toma posse de tal modo dele que o enche de 1000 pensamentos e tentações sensuais. É ela um veneno do coração que entra pelo ouvido, e a língua que serve de instrumento a esse fim é culpada de todo o mal que o coração pode vir a sofrer. Porque ainda que neste se achem disposições tão boas que frustrem os efeitos do veneno, a língua desonesta, quanto dela dependia, procurou levar esta alma à perdição. Nem se diga que não se prestou atenção, porque nosso Senhor disse que a boca fala da abundância do coração. E mesmo que não se pensasse nada de mal, o espírito maligno o pensa, e por meio dessas palavras suscita o sentimento mau nos corações das pessoas que as ouvem. Disse que quem comeu a raiz denominada angélica fica com um hálito doce e agradável, e os que possuem no coração o amor, a castidade, que torna os homens em anjos na terra, só têm palavras castas e respeitosas. Quanto às coisas indecentes e desonestas, o apóstolo nem quer que se nomeiem nas conversas, afirmando que nada corrompe tanto os bons costumes como as más conversas. Se se fala dissimuladamente em torneios sutis e artificiosos de coisas desonestas, o veneno encerrado nessas palavras é ainda mais sutil, danoso e penetrante, assemelhando-se aos dardos, que são tanto mais para temer, quanto mais finos são, e mais agudas têm as pontas. Quem quer granjear deste modo o nome e a estima de homem espirituoso, ignora completamente o fim da conversa. A conversa deve parecer-se com o trabalho comum de um enxame de abelhas para fazer um mel precioso, e o modo de agir dessas pessoas pode-se comparar com um montão de vespas em torno de uma podridão. Assim, se um louco te disser palavras indecentes, testemunha-lhe logo a tua indignação, voltando-te para falar com uma outra pessoa, ou de algum outro modo que te sugerir a prudência. Muito má qualidade é ter um espírito motejador. Deus odeia extremamente este vício e puniu-o, como se lê no Antigo Testamento, com muita severidade. Nada é mais contrário à caridade e máxime à devoção que o desprezo do próximo. Mas a irrisão e mofa trazem forçosamente consigo este desprezo. É, pois, um pecado muito grave, e dizem os moralistas, que entre todos os modos de ofender o próximo por palavras, este é o pior, porque tem sempre unido o desprezo, ao passo que nos outros a estima ainda pode subsistir. Mas, quanto a esses jogos de palavras espirituosas, com que pessoas honestas costumam divertir-se, com uma certa animação, sem pecar contra a caridade ou a modéstia, são até uma virtude, que os gregos chamam eutrepelia, ou arte de sustentar uma conversa agradável. Serve-se para recriar o espírito das ocasiões insignificantes que as imperfeições humanas gerais fornecem ao divertimento. Somente deve-se tomar o cuidado que esta alegria inocente não se vá tornando em mofa, porque esta provoca a rir-se do próximo por desprezo, ao passo que esses gracejos delicados só fazem rir por prazer e pelo espírito de certas palavras, ditas por liberdade, confiança e familiaridade, com toda a franqueza, e recebidas de boa mente, tendo-se completa certeza que ninguém as levará a mal. Quando os religiosos da corte de São Luís queriam entabular uma conversa séria e elevada depois do jantar, dizia-lhes o santo rei: agora não é tempo de arrazoar muito,
mas de divertir-se com uma conversação animada. Diga, pois, cada um, livre e honestamente, o que lhe vem ao pensamento. Queria com isso dar um prazer à nobreza de que se rodeava, condescendendo nessas provas familiares da bondade de sua real majestade. Enfim, Filoteia, passemos o pouco de tempo que nos é dado para uma conversa recreativa e agradável, de modo que a devoção aí praticada nos assegure uma eternidade feliz.